Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué. Josué, capítulo de número 15. Josué, capítulo 15. Josué, capítulo de número 15, e o versículo de número 16. A palavra do Senhor está... Josué 15, 16, a palavra do Senhor está dizendo assim: Disse Calebe: a quem ferir Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. Tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. Certo dia, vindo ela a Otiniel, persuadiu-a a que pedisse um campo a seu pai. Quando ele apeou o jumento, Calebe lhe perguntou: que é o que tens? Respondeu ela: dá-me um presente, visto que me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque sabemos em quem nós temos crido. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. Portanto, ó Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo e faça, ó Deus, a tua vontade, porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento glorificando ao Pai. Amém? Aleluias. Fala assim: esta noite, só vou pregar se todo mundo falar. Fala assim: esta noite eu vou receber a minha herança. O que é uma herança? É sabido de todos nós que uma herança, ela vem de pais para filhos. Uma herança, ela estabelece continuidade de algo que alguém conquistou, de algo que alguém realmente pôde adquirir, e o adquirir libera uma herança para filhos. Filhos esses que vivem uma vida em obediência, uma vida realmente repleta de princípios estabelecidos por um pai, por uma pessoa realmente que entende que para aquele filho viver algo de bom, é necessário receber uma herança. E é sabido de todos nós que a melhor herança recebida por mim e por você foi a herança que Jesus, ele realmente estabeleceu através da cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser livres do pecado e entrar num local aonde realmente foi preparado pelo próprio Deus para que nós vivêssemos o melhor daquilo que Ele tem a nos oferecer.
que é a eternidade, que é algo sobrenatural. E esta noite, em nome de Jesus, você vai chegar diante do Pai e você vai pedir para Ele: Pai, dá-me uma herança. E você pode ter a certeza que Ele vai te dar, porque o Pai, Ele tem o maior prazer em liberar aquilo que Ele adquiriu, aquilo que Ele é dono. Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos limitados, mas o Deus a qual nós servimos está aqui esta noite, olhando para mim e olhando para você, e esperando apenas uma decisão nossa, para que Ele venha derramar a sua herança sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor daquilo que Ele realmente preparou para todo aquele que é filho. Quem é filho de Deus aqui? Então creia que Deus, Ele vai abrir fontes por causa de você. Creia que Deus, Ele vai criar coisas extraordinárias por causa de você. Sabe por quê? Porque você tem um Pai. Repita assim comigo: eu tenho um Pai. E não é qualquer pai que você tem. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai muito especial. Você tem um Pai que está olhando para você neste exato momento. Ele sabe quais são as tuas limitações. Ele sabe quais são os teus desejos. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você tem colocado diante do seu altar. E às vezes nós olhamos para o dia de hoje, ou olhamos para aquilo que nós conseguimos enxergar, e não vemos solução. Só que Deus está falando: o seu posicionamento, a sua obediência e a oportunidade que eu estou estabelecendo sobre a sua vida vão mover céus e terra ao seu favor. A única coisa que você precisa entender é que você tem um Pai que quer te abençoar. Então que você possa, esta noite, declarar no seu coração, no seu íntimo, que o teu Pai, Ele quer receber a sua única adoração. Ele quer receber verdadeiros adoradores, porque quando você adora, você move céus e terra ao seu favor. Quando você entende o poder da adoração, você começa a quebrar grilhões, você começa a quebrar o jugo, você começa realmente a abrir as cadeias que estão fechando as possibilidades que Deus estabeleceu para serem vividas por você. Quando você entende isso, você começa realmente a viver a herança que Deus, Ele te deu, e deixar um legado. Legado esse que vai cascatear sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da geração a qual você está passando. Deus tem uma promessa para você. Não murmure, viva cada dia com alegria, sabendo que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Existem pessoas que nascem, crescem e não deixam legado nenhum. Você vê, é um relâmpago. Existem 3 tipos de homem: aquele que nasce e nunca vai brilhar, aquele que não tem brilho, mas procura o brilho, e aqueles que nascem e já brilham, porque tem um plano estabelecido por Deus na sua vida, e ele agarra aquilo com todas as forças, e ele começa realmente a viver o extraordinário de Deus na sua vida, e começam a deixar legados. Outras pessoas nascem, crescem, e deixam esses legados por anos. Gênesis 5:27, a palavra do Senhor diz: e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Que legado ele deixou? Se Deus está falando, ele viveu 969 anos e morreu. Ponto. A Bíblia não relata muitas coisas, mas a única coisa que nós precisamos entender é que não construímos um legado por viver muito. O nosso legado é construído quando nós realmente entendemos o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas. Quando nós entendemos este verdadeiro propósito, nós começamos a galgar e a construir esse legado que Deus estabeleceu. Por isso é preciso viver, e viver bem. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: é preciso viver e viver bem. É isso que Deus quer para você. Ele não quer que você venha passar uma vida como um cometa que passa de diversos e diversos anos. Um cometa que você vê o brilho dele aqui e ali já você não consegue ver mais. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você venha viver
e viver de uma forma extraordinária. Deus, Ele falou isso: sujeitai a terra, dominai, eu estou te dando. Só que muitas pessoas não ensinam isso, e muitas pessoas acabam entrando num culto como esse, e querem apenas viver o hoje. Se morrer para mim é lucro, sim, com certeza, porque nós estaremos na eternidade ao lado do Pai. Só que Deus, Ele quer muito mais. Ele quer que nós vivamos, e vivamos de uma forma maravilhosa, que nós venhamos deixar um legado, que nós venhamos gerar realmente pessoas que vão dar continuidade naquilo que Deus atribuiu a todos nós. E aqui em Gênesis, capítulo 5, versículo 25, a palavra do Senhor diz: e viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. Olha só, estou retrocedendo um pouco, porque ele viveu 187 anos, e no seu 187 anos, ele teve um filho esse que se chamou Lameque, e ele deixou um legado especial, que foram filhos que pudessem dar continuidade num princípio, ou seja, num propósito que ele mesmo preparou. Se nós agora irmos um pouquinho além, em Gênesis 5, 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só que maravilhoso. Matusalém, ele viveu 969 anos, mas ele gerou um filho chamado Lameque, que com 182 anos de idade, gerou um filho também que se chamou Noé, e que ele estabeleceu um propósito, para que Noé viesse para libertar o povo de uma maldição que havia sido estabelecida na terra, porque o coração do homem estava duro, o coração do homem não conseguia mais ser vocacionado a uma adoração verdadeira, porque os filhos de Deus, eles tiveram relações com as filhas dos homens, e por isso nasceram os gigantes, os anequitas, aqueles que vieram para destruir a humanidade. E por isso Deus precisou enviar o dilúvio, para poder fazer com que as bênçãos viessem dar continuidade, porque Deus criou esta terra para ser abençoada. Deus fez desta terra uma terra onde emanaria leite e mel para os teus filhos, para aqueles que viveriam uma herança do Pai. Deus, Ele lhe deu uma herança, porque quando Ele veio aqui nesta terra, esta terra estava um caos, mas Ele olhou para ela e falou: eu vou reverter tudo, eu vou colocar tudo em ordem, e eu vou dar aos meus filhos para que desfrutem do melhor daquilo que ela possa produzir. Quando eu começo a olhar isso, eu vejo que as gerações dos filhos que nós estamos deixando precisam entender que existe um propósito, que nós precisamos fazer com que essas pessoas, ou seja, essas crianças, esses jovens, eles venham entender que existe um legado que está sendo passado, que está sendo transferido, para dar continuidade a um propósito que começou na cruz do Calvário, o propósito da salvação e da eternidade. Nós precisamos entender que quando nós olhamos realmente para uma pessoa que está determinada e que quer viver o melhor daquilo que Deus preparou, viverá o sobrenatural. Nós não podemos esmorecer na fé. Nós precisamos ter pessoas como exemplo. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e entender que existe um plano perfeito de Deus para a sua vida. E quando começamos a olhar, nós começamos a ver aqui uma mulher que é citada apenas em um local na Bíblia Sagrada. Uma mulher que veio para poder mudar a tua geração e dar continuidade realmente na fé e na esperança de seu pai. Áquisa só aparece esta única vez na Bíblia. Ela é uma mulher que é filha de Caleb, que nasceu e cresceu em meio ao deserto, debaixo de guerras e de desafios, e que aprendeu com o seu pai que toda guerra e todo desafio
não podem parar o propósito daquele que é determinado a vencer. Você não está entendendo aquilo que Deus está falando. Deus está falando para você esta noite, que toda luta, que toda tempestade, que todo deserto, ele é passageiro, mas você precisa enfrentar, porque para você viver aquilo que eu prometi para a sua vida, você tem que enfrentar ele de cabeça erguida, porque o seu Deus, ele não tem pacto com aquele que se acovarda, mas Deus, ele vai até o final e te ajuda a vencer, porque você se determinou a lutar. Quando você determina isso, você começa realmente a viver o quê? Um desafio, mas um desafio que vai te levar a uma plataforma para uma conexão muito maior, para uma conexão plena daquilo que Deus ele preparou para ser vivido por você. Não podemos realmente esmorecer na fé. No capítulo 14 aqui de Josué, nós vemos Josué, ele separando as bênçãos daquilo que Moisés havia atribuído para todas as 12 tribos. Só que ele estava desanimado, ele estava triste, ele estava cansado. Só que cansaço não é sinônimo de desistência. Nós precisamos entender que existem momentos em nossas vidas que nós cansamos. Existem momentos em nossa trajetória que nós ficamos cansados. Só que o cansaço não é sinônimo de desistência. Você pode estar cansado hoje, mas amanhã a sua força será revigorada e você vai conseguir dar continuidade naquilo que Deus ele preparou para você. Pastor, mas eu estou vivendo um grande deserto na minha vida. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida esta noite, que em meio a este deserto, Deus vai preparar um oásis, assim como ele fez com Davi, que estava já cansado de fugir daqueles que o perseguiam. Deus fez em Engedi um oásis nascer do nada em meio ao deserto, para refrigerar a sua vida e fazer com que ele viesse dar continuidade naquilo que Deus havia atribuído para ele. Assim, em nome de Jesus, todo aquele que aqui crer, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer, Pai, que este deserto seja passageiro, que venha um refrigério sobre a vida dos teus filhos, e que os teus filhos possam viver o melhor daquilo que o Senhor preparou para a vida deles, em nome de Jesus. Entenda isso de uma vez por todas, que quando nós cansamos, nós temos que aceitar o que Jesus nos disse, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que maravilhoso. Às vezes nós estamos cansados, só que nós deixamos este versículo de lado, e isso é um erro, porque Jesus está falando para mim e para você esta noite. Você pode estar cansado, mas vinde a mim, todos que estáis cansados, porque eu os aliviarei. Carregai o meu fardo, porque é leve, e o meu jugo, que eu entrego a vocês. Olha só o que Deus está falando para você esta noite. Quando você começar a entender que quando você querer fazer as coisas com a sua própria força, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai patinar e ficar parado. Você não vai desfrutar de uma promessa. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, Ele fala: eu vou realmente tirar o seu cansaço, e eu vou te dar força. Eu vou estabelecer realmente uma nova energia em você, que vai fazer você passar por este vale, que vai fazer você passar por este deserto, glorificando ao meu Deus, e ali na frente cantarás o hino da vitória. Josué, ele já tinha provado tantas dores, ele já tinha provado tantas conquistas, mas Josué sabia ser servo. E isso que está faltando nos dias de hoje é saber ser servo, é saber servir, porque muitas pessoas não sabem servir a Deus, muitas pessoas não sabem ser servo. Muitas pessoas só sabem servir a Deus no momento de bonança, mas no momento de deserto, viram as costas para Deus. Isso está completamente errado. Nós precisamos entender que todo mundo passa por um vale, só que Jesus fala: ainda que passares pelo vale da sombra e da morte, não estarás sozinho, porque eu estarei contigo. Somente quem serve, Deus coloca de pé. Somente quem sabe servir ao Senhor, Ele estende as tuas mãos e levanta. É por isso que nós precisamos andar ao lado de pessoas que vão nos animar. É por isso que nós precisamos estar ao lado de pessoas que vão olhar para nós e não vão querer te empurrar para o fundo do poço,
Você está ali com as pontas do dedo ali num penhasco quase caindo, aí a pessoa vem e pisa no seu dedo para que você caia e se esborrache e morra. Não, você precisa entender que as pessoas que estão ao seu lado, ela tem que olhar você ali caído, mas ela tem que estender as mãos para te levantar, assim como Jesus um dia viu você caído, sujo, cheio de pecados, mas estendeu as mãos para você e te levantou e te colocou de pé e disse: filho meu, eu sou contigo, filho meu, não te desanime, filho meu, tenha força, filho meu, saiba que eu sou aquele que posso mudar a tua história. E quando você entendeu isso, você pulou nos braços de Jesus e Ele te levou para viver o sobrenatural. Ei, creia no milagre. Ande ao lado de pessoas que vão te aproximar de Deus, não de pessoas que vão te afastar de Deus. A Bíblia mostra que Moisés, ele preparou 12 espias, e esses 2 espias precisavam trazer um relato para Moisés. 10 trouxe relatos de desânimo para o povo e para Moisés, e falou assim: nós somos como gafanhotos, ali é uma terra de gigantes, seremos completamente destruídos, seremos assolados, dizimados da terra, não tem como nós vencermos aquele povo, são fortemente armados e vão nos destruir. E o povo começou a dar ouvido, e por dar ouvido perderam a promessa. Só que desses 12 espias, 2 deles se levantaram e começaram a levantar a moral do povo, dizendo para o povo que era necessário enfrentar os aniquitas, que era necessário realmente entrar naquela terra de gigantes, que era necessário realmente desfrutar da promessa, e que só desfrutaria da promessa, que só destruiria aqueles gigantes, aqueles que tivessem convicção e a fé daquilo que Deus havia estabelecido lá quando eles estavam ainda no deserto. Só que o povo não deu ouvido, só que o povo não creu. Eles começaram a dizer, Caleb começou a dizer para aquele povo: nossa, lembra aquilo que Deus fez? Deus nos tirou da escravidão do Egito, Deus nos protegeu, lembra da promessa, da terra, que manava leite e mel, vamos lutar por ela. E ele começa a fortalecer o coração de Josué, e naquele momento ele chega para Josué, depois que ele levanta a moral de Josué, e coloca Josué para cima, ele começa a falar para Josué: lembra da promessa da terra de Hebrom, Josué? Lembra daquilo que Deus havia prometido por intermédio de nosso servo Moisés? O alvo desta promessa sempre esteve em meus olhos, eu nunca tirei, por mais demorada que foi, muitos morreram murmurando, mas eu sempre acreditei na promessa. Mas eu estou há 40 anos crendo nesta promessa, e crendo nessa promessa porque eu sei que a realidade que eu estou vivendo é diferente da promessa. Talvez você também esteja vivendo uma realidade em sua vida diferente daquilo que Deus prometeu para você. Talvez você tenha entrado aqui esta noite falando: eu estou passando por um momento de tão grande tribulação na minha vida, que eu não consigo viver o plano de Deus. Só que você não pode tirar os olhos daquilo que Deus já atribuiu para você. Você precisa entender que o plano, o propósito, ele vai se cumprir mais cedo ou mais tarde, porque você serve a um Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos. Você serve a um Deus que quer te abençoar, que quer estender as mãos para você. Você serve a um Deus que não quer ver você desanimado. Olha só esse homem peregrinando por 40 anos no deserto, aonde a dor, a dificuldade não tirou o foco desse homem de viver a sua promessa. E você, desde quando você nasceu, se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, olha só tudo que você viveu, olha só as promessas que você tem, olha os sonhos que o seu coração deseja e ainda não se cumpriu. Será que tudo isso que você está vendo nos dias de hoje, esta fase, esse momento de crise mundial, tem embarrado às vezes você de não tomar decisões que vão mudar a tua história, que vão fazer você vencer, que vão fazer você realmente desfrutar de algo novo que Deus preparou para você, e você começa a retroceder?
Sabe por quê? Porque os teus olhos não estão fitos verdadeiramente na promessa que Deus preparou para você. Mas quando você fitar os olhos na promessa e saber que quando você descansar o teu coração, quando você deleitar no teu Deus, Ele vai suprir o sobrenatural e Ele vai mostrar para você que Ele é Deus na terra dos viventes. Você vai começar a alegrar o teu coração, porque o seu Deus, Ele preparou um caminho a ser vivido para aqueles que creem no Senhor. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, pode se fechar uma porta aqui, mas Ele abre outra ali. Pode o homem se levantar contra você e proferir palavras de maldição, mas quando você está firmado na palavra, Deus fala: eu abrirei janelas do céu e enviarei chuva abundantemente sobre a tua vida para suprir a tua necessidade. Ei, entenda isso. Não perca o foco. Não sei quanto tempo você está lutando pela promessa. Não sei quanto tempo você está lutando pelos teus sonhos. Mas não perca a esperança. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: ó, não perca a esperança. Olha para ela e fala assim: Deus está no controle. Fala: eu estou no deserto, mas não sou deste lugar. Existe a diferença do ser e do estar. Eu posso proferir com os meus lábios que eu sou um derrotado, e eu serei um derrotado. Mas eu posso também dizer com os meus lábios: eu estou derrotado, porque amanhã eu não serei um derrotado. Sabe por quê? Porque são verbos completamente diferentes. Estar é algo momentâneo, algo passageiro, mas ser é para todo sempre. Nós estamos aqui por um breve período de tempo, mas nós não somos deste lugar, porque essa pessoa que está aí do seu lado, olha para ela, olha para essa pessoa e fala para ela assim: você é um extraterrestre. Olha que tem gente que não teve coragem nem de falar. Você fala assim, a gente fala assim extraterrestre, a pessoa já fala assim: nossa, aquele bichinho feio, né? A gente olha assim um extraterrestre, né? Você já começa a ver você já começa a ver o ET, né? Vejo o Abner falando assim: minha casa. Mas é a realidade. A gente começa a olhar, a gente começa a lembrar aqueles desenhinhos, né? Aqueles bichinhos verde, feio, né? Aquilo que é um extraterrestre. Não, eu quero dizer para você: você é um extraterrestre. Sabe por quê? Porque você não foi feito para permanecer aqui nessa terra. Você foi feito para poder morar no céu ao lado do Pai. Ou seja, tudo que está fora desta terra é extraterrestre. Você está sendo preparado para viver um novo plano de Deus na sua vida. Então você pode estar passando por um processo difícil, mas não vai permanecer nesse processo, porque você é filho de Deus e você vai viver o milagre daquilo que Ele preparou. Muitos já estão com o cheiro da bênção nas mãos, mas abrem a boca e falam bobeira. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas voltam para o fim da fila? Preciso de 3 homens aqui, quem pode ver? Isso. Olha que firmeza. Só corintiano, ó. Pode vir, só corintiano na fita, ó. Falei homem. Amém? Imagina aqui comigo, fica aqui uma fila, vai. Em fila, um atrás do outro. Isso aqui é uma fila. Aí, aqui está Deus, para poder abençoar. Só que esse que está aqui primeiro, ele vai falar: Que demora. Aí Deus olha para ele e fala assim: vai para o fim da fila. Aí ele chega para o outro e também fala assim: Que demora. Ele está dizendo que demora, e Deus está aqui, ó. Pode ir para o fim da fila.
Mas eu vou falar assim, Deus, está demorando, mas eu creio no milagre. Deus está demorando, mas eu creio no milagre. Não, você não está entendendo. A gratidão, mesmo que a bênção esteja demorando, ela alcança o coração de Deus. Nós vimos que as duas pessoas que murmuraram, Deus falou: vocês ainda não estão prontos para receber aquilo que eu preparei para você. Mas aquele que tem um coração grato, que entende a demora e que sabe esperar, vai viver a promessa. Porque no momento que ele falou: Deus, eu sei que está demorando, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu creio nas tuas promessas. Naquele momento Deus se alegrou e ele falou: filho, porque você soube esperar até aqui, agora eu libero sobre a sua vida aquilo que eu guardei para ser vivido por você. Obrigado. Às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós começamos realmente a murmurar. E o murmurador, ele nunca recebe as promessas de Deus. Quantas pessoas começam a sua trajetória servindo a Deus da melhor forma possível? Quantas pessoas começam um trabalho? Quando você começa um trabalho, é uma benção. Você vê as pessoas, que legal. Eu posso estar qualquer horário de trabalho. Eu posso fazer hora extra. Aí passa 2 meses, passa 3 meses, passou a experiência. Eu já não posso mais. Você pode vir amanhã. Não dá. Vamos trabalhar. Não posso. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela começa realmente a mostrar quem ela é. E às vezes Deus, ele nos coloca uma prova, realmente para que nós venhamos passar por um certo tipo de dificuldade, mas entender que a diferença vai fazer com que nós venhamos tomar posse, porque a posse daquilo que realmente foi preparado para nós, é apenas para que nós vivamos realmente uma vida melhor nessa terra, para que nós entendamos que quando nós somos gratos a Deus, nós desfrutaremos de coisas melhores. Nós não podemos ficar voltando para o fim da fila a todo momento. Deus está olhando para mim e para você esta noite. Ele está dizendo para você: eu já te levantei, eu já te salvei, eu já te curei, eu já te abençoei. E por que murmuras? Por que quer revoltar a lama? Se você é especial para Deus, ei, pare de murmurar. Nós precisamos entender qual é a diferença do que vai tomar posse e do que apenas vai observar. Tem pessoas que vão tomar posse hoje da promessa que Deus preparou para a sua vida, mas infelizmente também tem pessoas que só vão observar. O comportamento diante da dificuldade é o que faz a diferença. Nós precisamos entender que o meu comportamento diante da dificuldade a qual eu estou vivendo é que vai fazer a diferença. Tem pessoas que têm mania de reclamação, isso é horrível. Tem pessoas que reclamam de tudo, e essas pessoas que reclamam de tudo nunca desfrutarão daquilo que Deus reservou para a vida dela. Tem pessoas que reclamam: hoje o dia está feio, hoje está muito sol, hoje eu não gostei da comida que deu no meu serviço, o meu salário é uma merreca. E vai ser, sabe por quê? Porque você está declarando isso sobre a sua vida, você está declarando toda a maldição sobre a tua vida. Pare com isso. Entenda de uma vez por todas que as palavras têm poder e elas não voltam vazias antes que se cumpram. Queremos coisas grandes, mas reclamamos do pequeno. Queremos o leite e o mel, mas reclamamos do maná. Queremos alcançar o alvo, mas reclamamos do caminho que Deus nos colocou. Ei, nós precisamos entender o verdadeiro plano. Queremos que Deus faça mais por nós, sim ou não? Queremos que Deus faça mais por nós, sim ou não? Mas o que Deus já fez, não reconhecemos e não valorizamos. Isso é um erro. Deus já fez muito na sua vida e você não valoriza aquilo que Deus fez. E por isso às vezes as coisas mirram. E por isso as coisas às vezes não conseguem crescer, não conseguem realmente fazer com que você desfrute do melhor. Olha só Josué e Caleb, 40 anos peregrinando no deserto, e vivemos o Salmo 91, onde Deus falou para eles que
Não era para eles temer o terror noturno, nem a mortandade que assolaria ao meio-dia, e que 1000 cairiam ao seu lado, 10.000 à tua direita, e eles não seriam atingidos. Se olharmos para trás, veremos muitas razões para agradecer a Deus. Quem aqui nunca passou por um livramento? Quem aqui não comeu, não bebeu, não está vestido? Deus supriu as tuas necessidades. E será que você tem sido grato a Deus? Será que você tem realmente observado tudo que Deus já fez na sua vida, até o presente momento? Só que para você viver uma nova fase, um novo ciclo, você precisa ser grato ao Senhor por tudo que Ele já fez. Você precisa realmente abrir o teu coração. Você precisa realmente olhar para Deus e falar: Senhor, obrigado. Foram anos de luta, mas o Senhor preparou o melhor para mim. Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, não precisa abrir, eu vou ler para você. A palavra do Senhor diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra como para sair e para entrar. Um homem grato, ele vive as promessas. Ele falou: eu esperei aqui por 45 anos aquilo que foi me prometido por intermédio de Moisés lá atrás. E por ser grato a Deus, Deus me conservou a mesma força. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando ele entrasse naquela terra, ele iria desfrutar da promessa. A sua hora está chegando. Ei, Caleb, a sua hora está chegando. Vai desanimar, vai jogar a toalha. Ei, Caleb, vai murmurar agora que a sua hora está chegando. Ei, comece a se levantar. Ei, murmurador ou grato, quem você é? Seja grato, porque a gratidão te levará para uma outra fase. A gratidão fará com que você realmente venha viver o sobrenatural. Na minha época, quando eu estudava, não faz muito tempo, para eu conseguir passar de uma série para outra, era necessário estudar. Era necessário fazer provas, era necessário fazer trabalhos de escola, era necessário realmente ter respeito aos professores e aos mais velhos, era necessário realmente ter disciplina, porque se não houvesse disciplina, nós reprovaríamos e teríamos que fazer uma série completamente de novo. Ou seja, ou você se prepara para poder viver uma nova fase, ou você se perde e é reprovado. Ou seja, não poderia mudar de fase aquele que se reprovasse. Por isso hoje, muitos andam em círculo, não conseguem aprender nada. Entramos semana, saímos de semana, entramos mês, saía mês, e as pessoas são reprovadas. Sabe por quê? Porque ouvem a palavra, mas só ouvem a palavra aqui dentro. Estão como vasos rachados, cheios de trincas, e começam a perder no meio do caminho. Nós precisamos mudar isso, para que nós venhamos viver o melhor de Deus. Porque enquanto não aprender com o deserto, lá será a minha morada. Se você está passando por um deserto, você pode ter a certeza que Deus ele quer te ensinar algo. E esse algo que Deus quer te ensinar ali no deserto é para que você venha sair dele, não é para você permanecer nele. Pare de andar com pessoas que só reclamam, comece a andar com pessoas que vão te levantar. Deserto é passagem, não morada. Não é para você morar ali. Deserto é casa de quem reclama de tudo e não é apto a aprender. Quando você reclama de tudo e não é apto a aprender, você vai permanecer no deserto.
Então comece a perder os dogmas que você aprendeu no passado, para poder aprender uma nova história que Deus está preparando para você. Deixa a religiosidade de lado e entenda que Jesus Cristo não é religião, mas Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Pai, Ele é aquele que quer te dar uma herança, para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo Jesus, nesta terra e no outro mundo, ao qual Ele está preparando para a eternidade, para que você venha estar lá. Ei, lembra da promessa, Josué? Caleb diz, lembra da promessa? Vencemos o deserto. Ei, comece a entender o plano de Deus, porque o plano de Deus vai te animar, que as lutas que você tem, essas lutas, são para você poder viver o seu sonho, é para você poder realmente entender que Deus Ele te preparou para viver uma promessa. Só que existem os coveiros de sonhos, afaste-se deles, pois só querem a sua derrota. Existem pessoas que só vão querer a sua derrota, pessoas que vão aproximar de você para ver você sempre derrotado. Afaste-se dessas pessoas. Ei, queira andar com pessoas que vão te levantar, queira andar com pessoas que você fala assim, olha, eu tenho um sonho. Aí a pessoa vai falar, qual é o teu sonho? Porque o teu sonho também vai ser meu. A partir de agora eu vou pegar no teu braço, nós vamos orar, nós vamos meditar, nós vamos clamar, Deus vai escutar a nossa oração. Ei, ande com pessoas que vão te levantar e não que te derrubarão. Caleb, ele tem uma filha chamada Axa. E Axa, vivendo com seu pai, se espelhou nele. E por se espelhar nele, ele sabia que para Caleb, ela sabia que para Caleb não existia limites. E a sua fé, a fé em Deus, era sobrenatural, a fé do seu pai. Ela olhava para o seu pai e falava, nossa, o meu pai tem uma fé extraordinária. O meu pai passou por 45 anos esperando por uma promessa, e Deus deu para ele aquela promessa. Que maravilhoso. Ela começou a aprender o que? Princípios, que ele aprendeu com quem? Com Moisés, quando estava perto de Deus. Ele não temia o mal, pois sabia que Deus era com ele. Então ela começa a olhar para isso, e ela começa a falar, eu também não vou temer, eu vou lutar, eu vou viver o sobrenatural. E você? Deus é contigo? Você já se perguntou, Deus é comigo? Ou você só vive uma vida murmurando? Se cheguei na terra, foi por intermédio ou por mando de Deus. Vou chegar naquela terra e vou expulsar quem estiver lá. Foi isso que Caleb falou. Ele falou, eu vou entrar naquela terra, os anequitas, os gigantes, que as pessoas têm medo, eu vou entrar lá e eu vou expulsar todos eles. Não vou abaixar a guarda. Quando sei que a promessa foi liberada por Deus, não intimido, não fico tímido com o meu adversário. Ele pode ser grande, mas eu vou lutar para conquistar. Fala assim, eu irei lutar para conquistar aquilo que Deus já me deu. Josué 15:16 diz assim a palavra do Senhor, e disse Caleb, quem ferir Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Olha só que maravilhoso. Caleb está preocupado com quem vai se casar com sua filha. Ele está falando assim, aquele que ferir Quiriate-Sefer, essa pessoa casará com a minha filha. Agora aqui eu pergunto para você, Quiriate-Sefer era uma terra seca, uma terra infértil, você lutaria por ela? Creio que não. E Otiniel não lutou pela terra, porque era fácil ele lutar e querer e ganhar a terra. Mas do que valeria para ele uma terra infrutífera, uma terra que não dava nada daquilo que se plantava? Ele não lutou pela terra, mas ele lutou por aquela que ele amava. Ah, você não está entendendo nada. Otiniel, ele enxergou a oportunidade. E nós precisamos enxergar que a oportunidade ela só aparece para quem está ligado. Se você estiver desligado, a oportunidade ela vai passar por você e você não vai conseguir enxergar ela. Você vai olhar para a oportunidade e você vai perder. Quem está na roda
de fofoca não enxerga a oportunidade. Quem está vivendo uma vida de brincadeira não enxerga a oportunidade que Deus estabeleceu. Nós precisamos sair do foco daquilo que o inimigo está querendo tramar, porque quem está ligado com Deus vê a oportunidade quando ela aparece. Ou seja, Deus está enviando uma oportunidade para você. Saia dessa fofoca, saia do rol desta amizade que está te jogando para baixo. Ei, olhe somente para Deus, porque Deus ele vai mostrar para você que Ele tem o controle de tudo. Muitos olham para a Áquisa, para a riqueza de seu pai, assim como talvez as pessoas olham para você. Olham para você e falam assim: você tem muita riqueza, você tem isso, você tem aquilo, então eu vou olhar para você. E foi isso que muitas pessoas olharam para a Áquisa e falaram assim: ela é rica, então vamos conquistar. Só que todos tinham medo dos anequitas e disseram: é terra de gigante, não vamos conseguir, não dá, ninguém consegue. Repita comigo assim: toda dificuldade esconde uma oportunidade. Não, fale de novo com fé. Toda dificuldade esconde uma oportunidade. Coisa fácil não vem de Deus. Então se levante, enfrente esta dificuldade. Você vai enfrentar ou vai fugir? Você precisa enfrentar. O gigante não é tão grande como você pensa. Sua bênção não virá com um laço vermelho, bonitinho, virá como um Golias, virá como uma muralha, virá como um mar fechado à sua frente, um inimigo nas suas costas, trazendo medo para você. Só vive o milagre aquele que não joga a toalha, aquele que levanta as tuas mãos e fala: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará ao meu favor. Quando você entende isso, você começa realmente a gerar forças no seu interior para viver o milagre. Deus não tem aliança com covardes. Deus não tem aliança com aquele que se acovarda. Pessoas que ficam procurando um culpado por aquilo que vive, está completamente errada e desfocada da promessa de Deus. Não temos que procurar o culpado por aquilo que eu não estou vivendo, porque o culpado daquilo que eu não estou vivendo sou eu mesmo. Se eu olhar para o espelho, eu vou ver que eu sou o erro, que sou eu que não estou vivendo, porque eu quis burlar a lei, porque eu quis pegar atalhos, porque eu quis ser curioso. E assim eu começo realmente a retroceder. Virá dias que o Senhor vai olhar para você e vai te testar, para ver se realmente você está preparado para viver o milagre. Porque Deus ele quer fazer uma aliança com você esta noite. E esta aliança, ela não vai ser rompida, porque você vai entender que aquilo que Deus promete, Ele faz você viver o milagre daquilo que Ele realmente estabeleceu sobre a sua vida. Então deixe de ser orgulhoso e deixe Deus agir na sua vida. A morte, que às vezes nós não conseguimos realmente entender. Existem situações que acabam realmente fazendo com que nós venhamos abandonar tudo. Mas aquele que não está firmado em Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa disse que ela se converteu a Cristo de uma maneira sobrenatural. Era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Tudo que pediam para ele, ele fazia. Era um servo fiel. Mas a sua esposa lhe deu 2 filhos. E com 39 anos de idade, ela adquiriu uma doença e veio ao óbito. E naquele momento ele começou a blasfemar contra Deus. Abandonou os princípios. Abandonou a casa de Deus. E começou a murmurar. E hoje está perdido. Não quer mais saber de Deus por nada. E aí eu te pergunto, será que essa pessoa era convertida realmente? Será que essa pessoa fazia por prazer? Nós precisamos entender que existem situações que iremos passar, que por pior que seja, nós precisamos suportar.
Existem situações em nossas vidas que vêm para nos derrubar, mas nós precisamos saber que nós temos um Deus que nos sustenta com a sua destra poderosa. Então, por isso, quando você ama verdadeiramente, você olha para o gigante e diz: se para conquistar o que eu quero é preciso enfrentar o que não quero, enfrentarei para viver o meu sonho. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: se para conquistar o que eu quero é preciso enfrentar o que não quero, enfrentarei para viver o meu sonho. Quem sabe o que quer, precisa saber o que fazer. Porque quando nós não sabemos, nós morremos. O preparo me levará a conquistar o que eu quero, e por isso eu sou preparado. Chega de ser uma pessoa chorona. Seja um guerreiro. Vai para cima, lute. Porque toda vez que você olhar para o problema, você vai desistir. Então olhe para a recompensa. Porque foi assim com Otiniel. Ele olhou para o problema e falou: se eu ficar olhando para esses gigantes, se eu ficar olhando para os anequitas, eu não vou conseguir viver o meu milagre. Então ele fez o quê? Eu vou olhar para Áquisa, porque se eu olhar para Áquisa, eu vou viver o meu milagre, eu vou ter aquela que eu amo. O processo ele é doloroso, mas o propósito te satisfaz. Foi isso que ele falou: o processo vai ser doloroso, eu vou lutar, mas o propósito vai satisfazer o desejo do meu coração, porque eu quero estar com ela. Otiniel, ele conquista a cidade, ou seja, ele conquistou a cidade, mas era motivo de festa? Não, era motivo realmente de alcançar aquilo que ele desejava no teu coração, que era Áquisa. Ele podia festejar naquele momento, ele podia se alegrar com aquilo que ele estava fazendo por ter derrotado os gigantes, mas ele falou: é o propósito que vai me satisfazer. E ele voltou correndo, porque ele queria o melhor prêmio que ele poderia ter, que era a esposa, e ela estava preparada para se entregar a ele. Olha que maravilhoso! Ele não viu a terra, ele viu a esposa. Ele falou: eu vou vencer para que eu possa adquirir aquilo que eu quero, porque aquela terra, os dois se casaram e foram morar lá, mas a terra era seca. Agora imagina comigo, duas pessoas recém-casadas, morar numa terra seca. Penso eu que eles diziam entre si: a terra é seca, mas é nossa. Não, você não entendeu. Você pode estar vivendo uma sequidão na tua vida, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não vai permanecer seca para sempre. Não permanecerá seca para sempre. Não rejeite o que você lutou para ter. Não rejeite. Lutou por uma família e agora você rejeita. Por quê? Ei, não rejeite aquilo que Deus deu para você. Áquisa diz a Otiniel: vá até meu pai e pede fontes de água para ele. Qual é o nosso maior erro? É saber que não somos herdeiro para pedir alguma coisa para aquele que não é nosso pai. Áquisa, a ver seu pai, ela pula da sua jumenta e diz: pai, 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 a terra a qual tu nos deste é seca. Ela não diz que a terra não era boa, que não queria a terra. Ela chega para o seu pai e fala: pai, a terra é seca. Pai, essa terra está seca. Então, ó pai, dá-nos fontes de água. Aí você pode perguntar: por que não foi Otiniel que pediu? Porque só pode pedir algo para o pai quem é filho. Não, só uma pessoa entendeu. Deus está falando para você, está falando com alguém aqui esta noite. Só pode pedir alguma coisa para o pai quem é filho. Filho tem herança. Pai, a terra que eu tenho não nasce nada. Ela podia falar isso. Pai, a terra que eu tenho não é abençoada. Mas ela chegou para o pai e falou: pai, a terra que nós adquirimos, ela é uma terra seca. Não estou fugindo dela, mas dá-nos fontes de água. Seja grato ao seu pai.
por aquilo que você tem. A gratidão moveu. Filho pode pedir, porque o pai tem prazer em dar. Quem aqui é filho? Quem aqui está com seu pai aqui? Olha para o seu pai e pede para ele: pai, me dá milão aí. Aí, Rafael, vai ter que dar 1000 aí, hein? Ó, Dani, já deu, Dani? 1000? Márcio, cadê a Nicole? Oh, não. Você é casado agora, pede pro marido. Ou seja, você pode pedir para o Pai, que o Pai vai te dar. E hoje, Deus está te chamando de filho. Ah, você não entendeu, Deus está te chamando de filho. Ele está falando para você: pode me pedir. Ele está esperando você pedir. Então declare: pai, me dê o que eu preciso. Pai, eu estou precisando de água. Naquele momento, quando ela chega diante do seu pai e olha para o seu pai e fala: pai, a terra que tu me deste é uma terra seca, dá-me fontes. Se você ler lá no capítulo 15, no versículo 19, você vai ver que o pai dela chega para ela e fala assim: filha, eu darei fontes superiores e inferiores. Filha, aquilo que você plantar naquela terra vai nascer, porque ela era seca até o breve momento, mas a partir de agora, porque você não recusou a terra, porque a partir de agora você vai começar a plantar nesta terra seca e vai colher. Ei, eu quero dizer, porque Deus está falando com alguém aqui esta noite: aquilo que até hoje não nasceu foi porque você não soube pedir, mas esta noite o Senhor Jesus, Ele olha para o teu coração e Ele fala: seja grato a mim, porque a tua gratidão vai mover céus e terra ao meu favor. E tudo aquilo que não nascia, toda a semente que você plantava e não germinava, você pode ter a certeza que hoje no mundo espiritual vai vir água dos altos, mas virá água de baixo também, para poder regar a sua semente e fazer com que você venha colher 100 vezes mais aquilo que você tem plantado. Eu não sei o que você tem plantado, eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer para você: o seu pai sabe, e Ele está esperando você declarar com os teus lábios aquilo que você necessita para viver o sobrenatural. Se você precisa ser curado, chega diante de Deus e fala: Deus, cura-me, meu pai. Se você precisa de uma provisão, chega para Ele e fala: pai, venha prover sobre a minha vida aquilo que eu necessito, e Ele está ouvindo a sua voz para realizar o desejo do teu coração. Não vai sair ninguém daqui esta noite sem viver o teu milagre, porque em nome de Jesus eu quero profetizar que testemunhos serão gerados para aqueles que confiarem verdadeiramente no Senhor seu Deus, para aqueles que depositarem realmente a esperança e tomarem posse de uma herança que Jesus já estabeleceu sobre a tua vida, porque todo aquele que crê no Filho de Deus viverá o seu milagre. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, a terra está seca. Fala: Senhor Jesus, toda semente que eu jogar nesta terra não nascerá. Mas, Senhor Jesus, através da confiança e da gratidão que eu tenho, eu vou plantar, e eu lhe peço: dá-me fontes de água, para que toda semente que eu colocar nesta terra que estava seca vai germinar. Aleluias, glória a Deus. O gigante não pode parar você. Você pode estar numa terra, olhando para uma terra, e do outro lado da muralha só ter gigantes, mas você vai enfrentá-los esta noite. Você é um Caleb na sua vida. Você é aquele que vai herdar as promessas.
Você é aquele que vai desfrutar do sobrenatural. Você é aquele que vai receber a herança, mas também vai transferir para as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque Deus te chama para viver a promessa. Deus, Ele está olhando para você, triste, chorando, cabisbaixo, desanimado, fraco, cansado. Mas Ele fala: eu tenho aliança com meu filho. E por ter aliança com eles, eu coloco eles de pé. Eu sustento eles com a minha destra poderosa. Eu faço um milagre acontecer. A terra pode ter gigantes, mas o seu Deus é maior que esse gigante. E que você esta noite possa adorar ao Senhor como você nunca adorou. Que esta noite você possa começar a pedir a Deus. Que você possa começar a falar para o seu Deus. Que sem Ele você não consegue chegar a lugar nenhum. Feche os teus olhos. Não fique perdendo tempo. Você vai enfrentar o seu gigante. Não murmure. Em frente. Lute. Comece a plantar. Comece a plantar e entender que você vai colher. Comece a olhar para a situação que você está vivendo hoje. E comece a dizer para o seu Deus: Tu és maior. Tu és poderoso. E Tu farás o milagre acontecer na minha vida. Então eu vou pedir para você que você venha realmente adorar ao Senhor. Que você venha fazer deste louvor a sua oração final. Que você venha dizer para o seu Deus: eu estou olhando a terra, é terra de gigantes, mas eu também estou vendo o propósito lá na frente. E o meu propósito não é essa terra seca, mas é aquilo que está reservado, aquilo que o Senhor ofereceu para mim. E o que foi que Deus ofereceu para você? Não sei, mas você sabe. E o que Deus ofereceu para você, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Então comece a adorar ao Senhor. Comece a engrandecer ao Pai. Comece a dizer para Ele o quanto você o ama. Comece a ser grato. Adore. Quero minha herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar. Quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou teu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. Era terra de gigantes, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Deus, quero minha herança.
Não importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer como fez Caleb. Por 45 anos não deixou seu coração envelhecer. E o tempo foi passando, os combates se findando. Chegou para Josué e assim falou: me dá o que é meu. É na terra de gigante, mas tão forte como antes. Assumiu mais um combate e tomou posse do que era seu. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Quem começou em mim a boa obra é fiel para terminar. Eu sei quem começou em mim a boa obra é fiel para terminá-la. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Ora, suriandereleva. Ele vai terminar. Ora, surianderecalabas. Ora, Ele massurianderelevas. vai terminar. Oh, Espírito Santo, Deus está presente. Ele vai Deus terminar. está olhando a situação que você está vivendo. Levante as tuas mãos bem alto aos céus. Levante bem alto. Agora fica de frente com uma pessoa, com as mãos levantadas para o alto, mas bem alto. E começa a chacoalhar a sua mão. Começa a chacoalhar. Começa a olhar para essa pessoa e começa a decretar que você está com ela. Começa a olhar para essa pessoa e começa a falar para ela: a terra estava seca até o presente momento, mas esta noite você tem uma herança reservada. Olha para essa pessoa e fala: a herança são águas, águas que serão derramadas do trono, fontes que jorrarão para a eternidade. São águas, águas que vão molhar a semente, e aquilo que você tem plantado vai nascer,
Começa a olhar para essa pessoa e falar para ela: você vai viver toda a promessa. Olha para essa pessoa e fala: se é cura, você será curado. Se é uma provisão, você terá. Se é a tua família liberta, você terá. Mas você se alegrará, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. E hoje você está diante do Pai. E se você está diante do Pai, você é herdeiro. E o herdeiro vai herdar a promessa. E somente aquele que quer herdar a promessa glorifica, glorifica, glorifica o seu Deus. Começou em mim, a boa obra é fiel. O quê? Quem? A boa obra é fiel para terminar. Eu sei quem começou. A boa obra é fiel para terminar. Vai! Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou a boa obra em mim, aleluias. Tem gente aqui esta noite. Tem gente aqui esta noite. Preste atenção. Preste atenção para que você não perca aquilo que Deus Ele quer te dar. Tem gente aqui esta noite que falou para Deus: está difícil, eu não vou conseguir. Tem pessoas muito melhores e mais capacitadas do que eu. Você falou no seu secreto. Só que Deus Ele fala para você: não olhe para o gigante, olhe para o alvo. O que você sonha? Não precisa falar para mim, é para você. Comece a olhar para os teus sonhos a partir de agora e lute por ele. Em frente, em frente, porque você vai viver o seu milagre em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu sou herdeiro desta promessa. E se até aqui eu soube esperar, eu creio que eu serei honrado por Ti, porque sou grato por tudo aquilo que o Senhor fez. Então entendo, fala, então entendo que o Senhor abrirá as fontes superiores e as inferiores, para que eu venha realizar a colheita do meu plantio. Somente aquele que crê, aplauda e glorifica o seu Deus.
Glória a Deus. Estaremos encerrando o culto, mas que você possa sair daqui com essa certeza, que diante de Deus nada passa sem que Ele observe. Diante do seu Deus, que é o teu Pai, você é herdeiro, e você viverá toda a promessa do Pai na sua vida. Se não murmurar, viverás o melhor de Deus nessa terra. Amém? Os recados. Aleluia. Gente,